Está gravando. Então, vou falar um pouquinho da minha formação, porque acho que isso é importante, pensando que a gente está num ambiente de estudos, né, e que muitos de vocês pensam em entrar na universidade, acredito que a grande maioria. Então, eu fiz o bacharelado em Ciência e Tecnologia, a licenciatura em Matemática e o mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática, tudo na UFABC, tudo emendadinho. E aí, depois que eu concluí o mestrado, eu fiquei o resto daquele ano sem estudar, e no ano seguinte comecei a graduação em Pedagogia na Unifesp, e agora estou no que seria o meu último ano de Pedagogia, né? O curso lá da Unifesp é de 4 anos e meio, no período noturno, que é quando eu faço, e eu estaria no meu último semestre, mas por causa da pandemia, alguns atrasos, e especialmente com relação aos estágios, muito provavelmente eu me forme no final deste ano, ou talvez no início do ano que vem, não sei ainda. Sobre percurso de formação, gente, eu queria dizer que, no meu caso, né, eu emendei o mestrado com a graduação. Quando eu concluí o bacharelado em Ciência e Tecnologia, eu fazia uma iniciação científica, o meu orientador convidou, né, para um projeto de mestrado, a gente escreveu juntos e assim eu ingressei no mestrado. Mas eu queria dizer que esse não é o único percurso possível, né? E que durante o meu mestrado eu tive muitos colegas fazendo mestrado também que tinham primeiro se formado e ido trabalhar, né, no caso da educação, como professores por muitos anos, depois voltaram para a faculdade para estudar. Então, que existem múltiplos percursos possíveis, né? Você não precisa ficar fazendo um monte de curso e um monte de especialização tudo na sequência. Não existe, às vezes, uma pressão de uma corrida acadêmica e de títulos e tudo mais, mas que isso não faz muito sentido, tá? Então, que é muito importante que a gente respeite os diferentes percursos das diferentes pessoas e dos diferentes momentos, aquilo que se adapta para as nossas vidas, né? Para mim, fez muito sentido fazer o mestrado na sequência da graduação, e tanto que agora eu não fui fazer o doutorado, né? Eu fui fazer uma outra graduação e, enfim, tenho planos para o doutorado para um futuro não tão imediato. Depois de falar da formação, eu queria falar algumas coisas que são, acho que, mais importantes sobre mim e que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, pensando especialmente no nosso curso e nesse ano letivo que se inicia. Primeira coisa é que eu acredito muito e verdadeiramente que a razão da gente estar neste mundo é que a gente se relacione uns com os outros. E eu digo isso, compartilho isso com vocês, pensando no curso que temos, né? Então, pensando que se a razão de estarmos aqui é que a gente construa relações, então que vocês aproveitem os espaços que nós temos, esse espaço da sala de aula, esse momento de estarmos juntos, para construir relações. Não precisam ser relações de amizade, não precisam ser relações super próximas e afetivas, claro que se forem, melhor ainda, mas para construir relações que sejam boas, saudáveis, produtivas, né? Então, que durante as aulas vocês possam interagir uns com os outros e com os professores, e tirar dúvidas e participar, e lembrar que a gente construir junto é sempre muito melhor, tá? Tô vendo que a galera aqui tá com a câmera desligada, tá tudo bem, tá bom? Não quero obrigar ninguém a ligar a câmera, só quero fazer um convite para, caso seja possível, isso aproxima muito as pessoas, né? Nesse período que a gente só se conhece dessa forma virtual, pelo menos que a gente possa se olhar, que a gente possa olhar as caras de interrogação às vezes, ou olhar as caras de confirmação, e isso dá muito mais segurança para mim, para poder acompanhar vocês e o percurso formativo de vocês, e também faz com que a gente estabeleça mesmo uma relação mais próxima, tá? Então, se puder, ótimo. Se não puder também tá tudo bem. Isa falou que hoje não vai conseguir, mas semana que vem, então agradeço. Também estou estudando remotamente, né? O ano passado inteiro, na graduação, eu tive as aulas de maneira remota. Também assisti muitas aulas de câmera desligada e assisti algumas aulas de câmera ligada. E digo para vocês que a relação é diferente, né? As aulas que eu assisti com a câmera ligada me obrigaram mais a estar presente do que as aulas que eu assistia com a câmera desligada. Então, eu acho que também é uma forma da gente se condicionar também a estar aqui, né? Agora, neste momento, com essa concentração,
e trocando uns com os outros. Uma outra coisa que eu queria dizer é que é um aprendizado mais recente meu, é uma coisa que eu não tinha muita noção antes, é que a nossa trajetória, ela nos compõe, mas ela não nos limita, né? E eu explico o que eu quero dizer com isso. Eu sempre gostei muito de matemática, então, na matemática a gente tem muitas definições. Uma coisa é assim, assim, do outro jeito, a gente define as coisas e elas são como são e pronto. E eu sempre gostei muito de fazer isso comigo mesma e com as pessoas que eu conheço. Então, tal pessoa é cuidadosa, é dedicada, é isso ou é aquilo. E essas coisas, de fato, nos compõem, né? Eu vou dar um exemplo sobre mim. Eu sempre falei que eu não tinha habilidades para música, né? Que eu não tinha coordenação motora, que eu não conseguia entender os sons, que eu mal sabia bater palma. Sempre falei isso sobre mim mesma. E isso é verdade, isso me compõe. Até hoje, na minha trajetória, no meu percurso, eu não tenho uma boa relação com música. Também não sou muito fã de música, não escuto muitas bandas, coisas assim. Mas isso não me limita no sentido de que não significa que eu não seja capaz de aprender, né? E não significa que se em algum momento eu tiver uma conexão com a música e isso fizer sentido para mim, que eu não possa perceber e aprender isso de uma outra maneira, né? Eu tenho uma sobrinha e a minha sobrinha gosta muito de música e eu percebo que ouvir música com ela me faz estar mais atenta para coisas que antes eu não prestava atenção, né? E isso constrói um caminho de possibilidade para que eu aprenda coisas que antes, até então, eu não tinha aprendido, né? Então, quero dizer que sim, a gente tem uma história, a gente tem uma trajetória, e aí eu vou trazer para a matemática, né? Eu imagino que alguns de vocês tenham uma história não tão boa com a matemática, podem não ter gostado dela até aqui, ou ter tido muitas dificuldades. Isso faz parte de quem a gente é, mas isso não limita minimamente o que a gente pode vir a ser, tá? Então, para quem não tem uma história tão boa com a matemática, quero que fique um convite aí para que isso possa começar a ser reescrito ou redirecionado a partir de agora, tá? E a última coisa é que vocês podem falar comigo sempre que vocês quiserem, que precisarem, sobre matemática, sobre questões de vestibular, sobre questões pessoais, se precisarem conversar também. Tem coisas que talvez eu não consiga responder ou eu não saiba, mas a gente procura caminhos juntos, tá? E esse sempre é sempre mesmo, tá bom? Não fiquem preocupados com relação a horários e tudo mais, porque se eu não puder falar na hora, eu não vou responder, e eu vou responder quando eu puder, tá? Então, fiquem tranquilos para entrar em contato quando vocês precisarem, e no momento que eu puder, eu vou respondê-los. Queria pedir um favor sobre isso, que é, eu juro que eu me controlo, que eu estou atenta, mas às vezes acontece de a mensagem ir lá para baixo, eu não ver e esquecer de responder. Então, se por acaso acontecer de você me mandar uma mensagem e eu não te respondi, sei lá, em 24 horas, manda outra, tá bom? Porque provavelmente eu perdi a sua mensagem, eu esqueci de responder, aconteceu. Não acontece com muita frequência, mas acontece às vezes, tá? Então, é uma coisa que eu estou tentando corrigir em mim mesma, mas que fica o aviso aí que caso aconteça, para você não achar que eu estou te ignorando ou que eu não quis te responder, é só que às vezes eu esqueço mesmo. E é isso. Sobre esse primeiro ponto, gente, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre mim ou sobre o curso, ou compartilhar sobre esses pontos que eu trouxe? Impressões, ideias? Não? Então tá. Combinadinhos, gente. Deixa eu ver, gente. Tudo tranquilo. Ok. Primeiro combinado que eu queria fazer com vocês é com relação ao horário de início das nossas aulas. Vocês devem ter percebido que a gente tem o costume de dar um período de tolerância para o pessoal ir entrando e tudo mais. A gente entende que a questão da tecnologia é complicada. Mas como as nossas aulas são muito curtas, eu queria pedir para que a gente se organizasse para tentar começar realmente no horário ou com uma tolerância de 3 a 5 minutos no limite. Eu não gostaria de 5, gostaria de no máximo 3, tá? A partir da semana que vem as aulas vão ser mais emendadas, né? O intervalo vai ser só entre as aulas, vocês vão ter duas, o intervalo e depois mais duas. Então, especialmente pensando que as aulas vão ser mais emendadas, pensem em estar, né,
aqui no horário para a gente poder começar no horário certo, tá? Porque senão a gente acaba perdendo muito tempo. Então, com relação ao horário, para a gente tentar se organizar nesse sentido. E, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, interrompam, falem pelo chat ou falem abrindo o microfone, tá? Mas se tiverem qualquer questão, a qualquer momento, interajam, tá bom? Com relação às câmeras eu já falei, e com relação ao microfone vocês já estão acostumados, né, a deixar os microfones desligados e só abrir quando for falar alguma coisa de fato, tá? Então é isso, vamos começar com grandezas. Quando a gente fala em grandeza, gente, dentro da matemática, grandeza é tudo aquilo que eu posso atribuir um valor, tá? Aqui eu coloquei como o que pode ser mensurado, mas mensurado, em tese, é aquilo que eu consigo medir. E nem sempre atribuir um valor é a mesma coisa que medir. Eu posso atribuir valor associado à quantidade. Então, eu posso falar quantos tem. Por exemplo, eu posso falar quantos livros eu tenho na minha estante, tá? E aí eu estou falando de uma quantidade, eu não estou necessariamente falando de uma medida. Tanto coisas que são quantificáveis, quanto coisas que são medidas, são consideradas grandezas, tá? E as grandezas dentro da matemática são múltiplas. Eu posso falar exatamente como eu disse, da quantidade de livros, eu posso falar do comprimento de algo, eu posso falar de uma altura, são muitas, tá? Mas a natureza das grandezas, ou seja, os tipos diferentes de grandezas, ela é bem mais limitada. Então, aqui a gente tem algumas figuras para pensar em alguns exemplos, né? Dinheiro, a gente tem diferentes moedas. Então, quando a gente fala em dinheiro, a gente vai falar de quanto dinheiro eu tenho, de certa forma de quantidade, mas a gente precisa de algo similar a uma unidade de medida que vai ser uma unidade monetária. Então, eu posso falar 50 reais, 50 dólares, 50 euros, 50 libras, e tudo isso faz muita diferença, né? A unidade de medida é muito importante e é muito diferente se você ganha 50 reais ou se você ganha 50 dólares, especialmente hoje, pensando na taxa de câmbio e na conversão do dólar. Então, unidades de medida são coisas importantes quando a gente pensa em grandezas e quando a gente pensa em medições de forma geral, tá? A mesma coisa aqui nessa figura de baixo, que a gente tem uma relação de massa. Então, quando a gente pensa em massa, a gente também tem uma natureza diferente de coisa, né? Eu não posso falar, por exemplo, que eu tenho 10 reais de massa, não existe essa noção, né? Quando eu falo em unidade de massa, eu vou precisar de outro tipo de unidade de medida, pode ser quilo, pode ser grama, pode ser várias coisas, e um outro tipo de grandeza, né? Aqui a gente tem uma fita métrica que está representando coisas que podem ser medidas linearmente, e aí a gente chama esse tipo de coisas de comprimentos. Mas eles podem ser comprimentos, eles podem ser alturas, eles podem ser distâncias. Tem várias coisas que a gente consegue ter essa noção de medida linear, tá? E tem a temperatura aqui também. Esses são alguns exemplos. Quando a gente pensa nessas grandezas em termos de naturezas, e aí a gente vai caminhar um pouquinho para química, para física, a gente tem 7 tipos de grandeza, né? E aí aqui eu vou abrir um parênteses e justificar por que essa aula está na semana 0. A gente começa na semana 0 falando de unidades de medida e de notação científica, porque isso é um conceito muito basilar, né? Vai ser muito de base para as áreas das ciências, né? Quando a gente vai estudar física, quando a gente vai estudar química, biologia não tanto, mas temos também em alguns aspectos da biologia essas noções, a gente precisa diferenciar grandezas e a gente precisa saber transitar entre diferentes unidades de medida de grandezas, tá? Fazer conversões dessas unidades. Quando a gente pensa nestas unidades, nessas grandezas, perdão, essas são as grandezas básicas, né? As grandezas que são, digamos, grandezas puras, são uma completamente independente da outra. E dessas grandezas derivam novas grandezas. Então, existem grandezas que são, digamos, grandezas mistas, que vão depender de mais do que uma dessas, por exemplo, velocidade. Velocidade é uma relação entre distância, né? Então, comprimentos e tempos. Ela é uma grandeza que deriva destas, tá? Então, estas são as nossas 7 grandezas puras. As 4 primeiras, muito comuns e muito usadas no nosso dia a dia. Então, comprimento, massa, tempo e temperatura.
E as 3 últimas muito mais específicas dentro das áreas das ciências, corrente elétrica, quantidade de substância de forma molar, né? E intensidade luminosa, que é uma coisa que a gente estuda pouquíssimo, tanto que a unidade de medida é até desconhecida, assim, né? Bem pouco usada, digamos assim. Quando a gente pensa nessa relação entre grandeza e unidade de medida, existe um intermediário aí que é um instrumento de medição. Então, e essas 3 coisas são coisas diferentes, mas que estão bastante conectadas. Então, quando eu penso em tempo, por exemplo, eu posso falar do tempo que uma caneta demora para cair no chão, eu posso falar no tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, eu posso falar de situações diferentes que envolvem essa mesma grandeza física, tá? Quando eu falo de situações diferentes, elas me exigem, muitas vezes, unidades de medida diferentes, porque é muito pouco provável que eu vou falar do tempo que eu demoro para a Terra dar a volta no Sol em segundos, embora seja possível fazer isso, é pouco provável, né? Porque eu precisaria de um número muito grande de segundos para representar esse tempo. Mas eu poderia, é mais comum que a gente fale em dias, né? Dias é uma outra unidade de medida de tempo. Então, existem unidades de medidas diferentes. E existem também instrumentos de medição diferentes. Eu posso medir o tempo por um cronômetro, eu posso medir o tempo por um relógio, por exemplo. São 2 instrumentos de medida diferentes para a mesma grandeza. Então, tem essas 3 relações. Exemplo da fita métrica ou de uma régua. Tanto a fita métrica quanto uma régua, elas são instrumentos de medição de comprimento que têm a graduação delas em milímetros e centímetros. As duas têm. Só que elas geralmente são usadas em contextos diferentes. Eu vou usar réguas geralmente quando eu quero medir papéis, quando eu quero medir coisas que são menores. Eu vou usar a fita métrica quando eu quero medir geralmente coisas que são maiores, né? E que principalmente precisam ser flexíveis. Então, eu quero medir, por exemplo, para tirar a medida de corpo humano para confeccionar roupa. Então, eu quero medir a cintura, né? Eu vou usar uma fita métrica, não vou usar uma régua. Então, quero que vocês tenham em mente essas questões todas em torno do conceito de grandeza, tá? Que são muito mais questões de vivência e de experiência de mundo do que questões que vão ser exatamente cobradas no vestibular, mas que são ideias importantes em torno dos conceitos. Alguma pergunta até aqui, gente? Não, tranquilo. Ok. Não, pô, tudo bem. Obrigada, gente, pelo retorno. Aí agora a gente vai falar, então, um pouquinho das grandezas, que são as principais grandezas dentro da matemática, as grandezas que a gente mais usa. E aí vamos entrar especificamente na questão das conversões de unidades, que é o nosso grande assunto de hoje. Primeira grandeza que a gente vai falar, então, é essa noção do comprimento. E quando a gente fala em comprimento, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medição que a gente usa é o metro, tá? O que é um metro? Bom, um metro, num dado momento da história, a gente precisa começar a padronizar as unidades de medição, né? Porque antigamente, povos antigos usavam lá braço, pé, mão, palmo, para ter como referência de medição. De quem, né? Cada pessoa tem um corpo diferente, de quem que a gente adota como referência. Então, em alguns momentos, quem era a referência era o rei, né? O líder de uma determinada civilização. Mas com o tempo, com a necessidade das relações comerciais e tudo mais, a gente começa a precisar padronizar. Então, a princípio, o metro foi padronizado como existia mesmo uma coisa física, que, então isso aqui é um metro, né? E ela ficava dentro de um museu, e aí a gente tinha aquilo como referência. E depois, com o avanço das ciências, a gente tem essas unidades que são do sistema internacional padronizadas, dependentes de fenômenos físicos, né? Então, geralmente associadas à velocidade da luz, coisas que são padrão e que não vão variar independente do lugar que você esteja do planeta. Então, hoje, o metro e todas as demais unidades de medida dentro do sistema internacional são padronizadas a partir de questões físicas, de fenômenos físicos, tá? Então, existe algo que é padronizado, que é o metro, que é a nossa unidade central de medida. Só que existem outras possibilidades que continuam vigentes, especialmente, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu não sei por qual razão,
eles não seguem o sistema internacional de medição na maioria das coisas que eles, da maioria do... Não sei por quê, mas, por exemplo, eles usam bastante pé, eles usam bastante polegada, eles usam para temperatura. Nossa, impossibilidade de ficar aqui. Então, eu não sei. Gente, cuidado com os microfones, tá? Depois a senha para ela. Eu vou pôr. Tem alguém com o microfone ali? Paulinho, né? É, ele que foi. Brigadinha. Quando a gente pensa, então, na unidade de comprimento, a gente vai ter o metro como unidade central. E aí, a gente tem o que a gente chama de escala de medidas. A partir dessa unidade central, que é o metro, a gente vai subdividir ou pegar múltiplos dessa unidade, que vão ser novas unidades de medida. Então, por exemplo, eu tenho 1 metro. Se eu dividir 1 metro em 10 partes, eu tenho uma nova unidade de medida, que é o decímetro. Tá difícil? O decímetro é a 10ª parte do metro, tá? Se eu pegar um decímetro e dividir em 10 partes, uma dessas partezinhas é uma nova unidade de medida, que é o centímetro. E se eu fizer a mesma coisa, dividir o centímetro em 10 partes, a gente tem o milímetro. Atenção nos prefixos, né, gente? Desse, 10ª parte, centi, 100ª parte, mili, milésima parte, tudo referente ao metro, tá? E a gente tem múltiplos dessas unidades de medida. Então, se eu pegar 10 metros juntos, eu formo uma nova unidade, que é o decâmetro. Deixa eu só molhar a pontinha da minha caneta, porque ela não está funcionando. Então, decâmetro. Se eu pegar 10 grupos de 10 unidades de decâmetros, a gente tem um hectômetro. E se eu tiver 10 hectômetros juntos, a gente tem 1 quilômetro, tá? Prefixo quilo significa 1000, hecta significa 100 e deca 10, tá? Então, essa é a nossa escalazinha da grandeza do metro. Giovana tinha perguntado se perdeu muita coisa, fica tranquila, e a gente está só passando pelos tipos de grandezas, e agora a gente está começando o assunto de conversão de unidades, tá? Quando a gente pensa nessas diferentes divisões ou múltiplos da unidade central metro, podemos pensar no para que isso serve, né, gente? Por que existem essas subdivisões ou esses múltiplos? Servem justamente porque, como a gente mede coisas muito diferentes, a gente adequa para a unidade de medida mais apropriada, né? Então, digamos assim, eu quero medir a altura de uma pessoa. Eu poderia medir em metros, mas também é bastante comum medir em centímetros, né? É possível usar as duas referências. Medir a altura de uma pessoa em quilômetros? Acho que não, né? Dá para fazer? Dá para fazer. É possível transformar de metro para quilômetro? Sim, mas não é adequado, né? A gente vai ficar com um número muito pequenininho para representar algo que a gente poderia representar de uma forma mais fácil de entender e mais prática com outra unidade de medição. Então, essa escala existe para a gente adequar a nossa, principalmente para a linguagem, né, para as nossas comunicações, para formatos que sejam mais fáceis de entender, que façam mais sentido de forma usual, tá? Mesma coisa de distâncias. Posso medir a distância da minha casa até o mercado em metros, mas provavelmente, se eu quisesse medir a distância do Brasil até a Austrália, ficaria mais adequado medir em quilômetros do que medir em metros ou medir em centímetros. Tá? Então, para isso que servem essas subdivisões. A gente usa todas elas? Não, a gente não usa todas elas, mas é importante conhecê-las, tá? Especialmente porque a lógica da escala é que nos importa mais. E qual é a lógica da escala? É a seguinte: se eu disse que 1 decímetro é a 10ª parte de 1 metro, então isso significa que 1 metro vai representar o mesmo tamanho do que 10 decímetros. Eu vou precisar de 10 decímetros para compor 1 metro, porque a unidade de medida decímetro é menor do que a unidade de medida metro. Então, para representar um mesmo tamanho ou uma quantidade, eu preciso de mais vezes unidades de medida que são menores, tá? E com isso a gente tem uma ideia muito importante, que é, quando eu transformo de uma unidade que está mais à esquerda nessa escala, ou seja, de uma unidade que é maior, para uma unidade que é menor,
fazer essa conversão de unidades exige um aumento da minha quantidade numérica, né? A minha quantidade numérica fica maior. Em outras palavras, quando eu migro de uma unidade mais à esquerda para uma mais à direita, eu estou multiplicando. Tudo bem? Ó, aqui era 1, aqui ficou 10. Eu multipliquei por 10. Cada casa que a gente desloca aqui representa uma multiplicação por 10. Então, por exemplo, 1 metro corresponde a 10 decímetros, mas também corresponde a 100 centímetros. O mesmo tamanho representado em unidades diferentes. Quando eu falo que 1 metro corresponde a 10 decímetros, eu fiz um deslocamento aqui de uma casa apenas. Então, isso significa que eu multipliquei o número que eu tinha por 10. Quando eu penso em passar de metro para centímetro, foram 2 casas, de metro para decímetro e de decímetro para centímetro. Cada casa que eu desloco representa uma multiplicação por 10. Então, multipliquei por 10 para transformar em decímetro, fiquei com 10 decímetros. Multiplico por 10 novamente para transformar em centímetro, ficamos com 100 centímetros, tá? Então, cada casa nessa conversão representa uma multiplicação por 10. Se eu fosse pensar em passar de decímetro para centímetro, sem estar mediada pelo metro, de decímetro para centímetro é uma casa só. Então, 10 decímetros, multiplico por 10, correspondem a 100 centímetros, tá? Então, na prática, cada vez que eu ando uma casa aqui, da esquerda para a direita, eu estou fazendo uma multiplicação por 10. E cada vez que eu faço o processo contrário, isso representa uma divisão por 10. Então, 10 decímetros correspondem a 1 metro. Mas se eu quisesse saber 1 decímetro, 1 decímetro corresponde a 10 metros. Eu peguei o 1 e dividi por 10. Tudo bem? Estou fazendo o processo contrário. Se essa é a regra prática, a gente consegue fazer algumas conversões pensando nisso. Então, vou dar o exemplo aqui com o hectômetro, passando para decímetro. Cuidado para não confundir decímetro com decâmetro, tá? Decâmetro são 10 metros, decímetro é a 10ª parte do metro. Para pensar nisso, eu poderia, de uma maneira, usar o metro como intermediário. Então, eu sei que um hectômetro são 100 metros. Então, 32 hectômetros é 32 vezes 100. Daria 3.200 metros. Transformei de hectômetro para metro, multiplicando por 100. E aí, eu poderia passar para decímetro. Bom, passando para decímetro, eu sei que 1 metro corresponde a 10 decímetros. Então, se eu tenho 3.200 metros, eu vou multiplicar por 10, e vou ficar com 32.000 decímetros. Uma maneira mais prática de fazer isso seria simplesmente ir direto, contar o número de casas. Então, se eu quero passar direto, sem pensar no metro, se eu quero passar de hectômetro para decímetro, eu tenho 1, 2, 3 casas. Cada casa corresponde a uma multiplicação por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10. No fim das contas, eu estou multiplicando por 1.000. Então, pego 32, multiplico por 1.000, vou ficar com 32.000. Ok? Jordana, pode falar. Ô, Pro, ali quando você fez de 1 metro, acho que foi de um 1 metro aqui, um é igual a 100 hectômetro. metros, né? Você tinha colocado. É hectômetro. Aí você transformou em 100 metros. Isso. Certo? Aí então ali você não tinha feito direto, né? Você não tinha feito de metro para DM vezes 10. Você não tinha feito isso. Não, eu tinha pensado que um hectômetro corresponde a 100 metros. Como a gente tem 32 hectômetros, eu estou multiplicando por 100. Ficamos com 3.200 metros. Eu fiz um intermediário. Entendi. Tá? Entendi, e aí, esses Pro. 3.200 metros... Pode falar. Não, pode falar, Pro, pode falar. E aí, esses 3.200 metros que a gente converteu para decímetro. Beleza, Pro, entendi. É que eu tinha feito... Eu estava tentando me adiantar, aí eu fiz direto, né? Vezes 10. Aí não tinha dado 3.200. Mas agora eu entendi, obrigada. E aí, se a gente quer fazer direto, a gente não precisa parar no metro, né? A gente vai olhar, são 3 casas, então eu multiplico por 10 vezes 10 vezes 10, tá?
A gente ainda não estudou, quer dizer, vocês já devem ter estudado, mas a gente ainda não estudou no nosso curso aqui na NOC, potenciação. Mas, se a gente fosse pensar em termos de potenciação, é muito mais simples representar isso, porque representar uma multiplicação de 10 vezes 10 vezes 10 significa simplesmente multiplicar por 10 ao cubo, tá? Que é esse 1000. Tudo bem? E aí, quero lembrar vocês de algo que a gente conversou lá na segunda-feira, quando a gente falou das operações básicas, que é o nosso sistema de numeração é um sistema decimal. Portanto, toda vez que a gente multiplica por 10, o que a gente faz é deslocar as nossas ordens, né? Deslocar a nossa vírgula, como a gente fala. E aí, a gente poderia pensar isso nesse cenário também. Quando eu penso no 32 hectômetros, é como se eu tivesse uma vírgula aqui, né? 32 é um número inteiro, então 2 está nas unidades, e aí a gente tem ninguém, né, nos décimos, centésimos, milésimos. E, portanto, se eu estou multiplicando por 1000, eu poderia simplesmente pensar em andar com essa vírgula 3 casas, tá? E aí foi o que aconteceu aqui, ficamos com 32.000. Ah, e se fosse 3,2 e não 32? Se fosse 3,2 hectômetros, para a gente passar para decímetro, aconteceria exatamente a mesma coisa. Eu precisaria deslocar esta vírgula 3 casas. Então, eu não gosto de falar que vai lá e acrescenta 3 zeros. Não é isso. O que a gente faz é andar com a nossa classe, né? Então, o 2 era décimo, eu vou andar com a vírgula. Então, vai ficar 1, 2, 3. Vai ficar 3.200 decímetros, tá? Andar com a vírgula 3 casas para a direita é o mesmo que se eu armasse a multiplicação por 1000 e resolvesse a multiplicação, tá? Multiplicar por potências de 10, pelo fato do nosso sistema de numeração ser decimal, é a mesma coisa do que caminhar com a vírgula para a direita. Perguntas, gente, nesse sentido? Não? Quando a gente olha aqui no segundo exemplo, a gente tem o processo contrário. A gente está passando de uma unidade que é menor para uma que é maior. Quando eu vou escrever de uma unidade menor para uma maior, como a gente tinha feito aqui, eu estou dividindo por potências de 10. Né? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer a mesma coisa, só que caminhar com a nossa vírgula para a esquerda agora. Então, eu estou lá em centímetros. Estou aqui, ó. Quero caminhar para quilômetros. Isso é 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu precisaria deslocar a minha vírgula 5 casas, só que agora para a esquerda, tá? Esse número já é um número que a vírgula já está posicionada, e aí eu preciso 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 25. Tudo bem? Pro, eu não entendi essa parte aqui, ó, que você explicou agora. Agora, a gente está fazendo o caminho contrário. Então, eu estou convertendo de uma unidade que originalmente era menor, né, o centímetro, para uma que é maior, quilômetro. Então, eu preciso de uma menor quantidade de quilômetros para representar o mesmo tamanho que eu representava em centímetros, né? Um exemplo. Se a gente sabe que 100 centímetros corresponde a 1 metro, olha aqui, é o mesmo tamanho, só que em centímetros eu precisava de 100 unidades e em metros eu preciso de uma só. Então, quando a gente converte de uma unidade menor para uma maior, a gente divide, tá? No caso de centímetro para metro, eram só 2 casas. Então, a gente dividiu por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que dividiu por 10 uma vez e dividiu por 10 de novo. Cada casa que a gente desloca representa, nesse caso, uma divisão por 10, tá? Portanto, se no meu exemplo eu quero ir de centímetro para quilômetro, são 5 casas. Então, eu precisaria dividir por 10 5 vezes sucessivamente, né? Divide por 10, por 10, por 10, por 10 e por 10. E como a gente viu, dividir por 10 ou multiplicar por 10, eu posso simplesmente deslocar a minha vírgula. No caso, a minha vírgula, em vez de deslocar para a direita, que seria uma multiplicação, está indo para a esquerda, para representar uma divisão. Então, o que eu preciso fazer?
pegar esse número que a gente tinha aqui, que é 0,0025, e caminhar com essa vírgula 5 casas para a esquerda, tá? Se eu caminho a primeira, minha vírgula vai parar aqui, aí eu preencho com um 0. Caminho a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, a minha vírgula parou aqui, no fim das contas, e eu fiquei com 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o 0, e depois o 25. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Mas a gente vai fazer vários outros exemplos, tá, gente? Então, esse daqui é só uns primeiros. Outra coisa, ainda sobre isso. Para quem acha muito confuso essa ideia de ficar multiplicando, dividindo, andando com a vírgula, existe uma outra estratégia de conversão, tá? Que ela pode ser útil num primeiro momento, mas eu sugiro muito fortemente que vocês vão se adaptando a essa ideia de deslocar com a vírgula, porque ela facilita o nosso processo e ela é muito útil em outros momentos. Mas, só para mostrar um outro caminho, a gente também poderia pensar no seguinte, ó. Quando eu quero converter de uma unidade para outra, eu posso usar essa própria tabelinha. E escrever nela o número que eu quero converter. Eu vou usar os dois exemplos daqui, ó, o 32 e o 3,2. Se eu quero converter 32 hectômetros para decímetro, eu vou escrever o 32 na minha tabelinha, só que sempre com a casa das unidades parando na unidade de medida em questão. Então, é o 2 que eu vou colocar no hectômetro. E o resto dos algarismos eu distribuo. Então, o 3 vai vir aqui para o quilômetro, tá? Se eu quisesse converter os 32 hectômetros em decímetro, eu vou preencher aqui com zeros até chegar na casa do decímetro. 32 hectômetros é a mesma coisa que 32.000 decímetros, tá? E se eu quisesse converter de hectômetro para quilômetro? Posicionei o 3 e o 2, e agora eu ponho a minha vírgula na casa do quilômetro, que é onde eu quero que fique a minha unidade. Então, 3,2 quilômetros é a mesma coisa que 32 hectômetros, tá? E quando eu queria converter o 3,2 hectômetros, pego o 3, que é a casa das unidades, coloco no hectômetro, distribuo o 2 para a próxima casa, e se eu queria converter de hectômetro para decímetro, preencho de zeros até os decímetros. 3,2 hectômetros é a mesma coisa que 3.200 decímetros. Tudo bem? É uma maneira de usar a própria escala de conversão para fazer isso. Ela não é necessária no sentido de que a gente pode simplesmente trabalhar com as vírgulas, mas ela pode te dar uma segurança maior, especialmente se você não se sente muito bem com os deslocamentos. Explico assim, Jéssica, vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que a gente quisesse transformar 12,5 metros em milímetros. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a casa das unidades, que é o 2, e colocar ela na unidade de medida que a gente está usando, que é o metro. Os demais algarismos, a gente vai distribuindo um em cada casa. Então, ó, o 1 vai ficar aqui no decâmetro e o 5 vai ficar aqui no decímetro, tá? 12,5 metros é a mesma coisa que eu queria passar para milímetro. Não era para ter pagado. Eu queria passar para milímetro. Então, o que eu vou fazer? É como se eu deslocasse essa vírgula até o milímetro. Vou preencher de zeros aqui. A minha casa das unidades deixa de estar aqui e passa a estar aqui. Então, 12,5 metros é a mesma coisa que 12.500 milímetros, tá? Eu quero passar para decâmetro. Ponho a vírgula aqui. 1,25 decâmetros. Onde eu quiser é onde eu vou pôr a vírgula, tá? Se vocês se acostumarem com essa ideia da escala, né, e usar essa tabelinha, vocês vão perceber que isso facilita bastante, porque no fim das contas a gente está fazendo a mesma coisa que é o processo de deslocamento da vírgula, só que de uma maneira implícita, tá? Só que aí, gente, a gente falou que existem outras possibilidades, né? Pés, polegadas e tudo mais. Como é que a gente faz conversão nesses casos? É diferente, porque aqui a gente está falando de uma unidade central, que é o metro, e de subdivisões ou múltiplos dela. Então, a gente está falando simplesmente de trabalhar com a vírgula. Quando a gente fala de outras unidades, e aí trouxe este exercício como um exemplo, a gente vai falar de uma comparação de unidades diferentes.
Então, vou ler e a gente vai discutir. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu, devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Quando a gente lê esse texto, a gente fica com uma dificuldade de entender exatamente do que ele está falando, no sentido de que a gente tem duas unidades de medida diferentes. Então, ele fala assim, num lugar, tudo acima de 6.000 metros estava liberado. No outro, só acima de 31.000 pés. Opa, mas qual que é a diferença? Né? Como é que eu comparo essas duas coisas? Então, a primeira coisa para chamar atenção é, quando numa situação, problema, num texto, num exercício, a gente tem unidades de medida diferentes, é muito comum que seja necessário que a gente faça a conversão de unidades para deixar tudo numa unidade só, para que a gente consiga comparar as informações, tá? Agora, como fazemos isso, né? Como é que a gente escreve metros em pés ou pés em metros? Não está na mesma escala lá. Aí entra a segunda parte do enunciado, que é: considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Sempre que a gente precisar converter de uma unidade de medida para outra, a gente vai precisar de uma relação como essa. A gente vai precisar saber alguma coisa dessa conversão. E, geralmente, essa alguma coisa vai ser uma relação de 1 para quantos, tá? Então, aqui a relação é 1 metro corresponde a 3,3 pés. E aí a pergunta é, qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? O que é que vocês acham que a gente precisa fazer aqui? Regra de 3. Regra de 3. Então, a gente vai estudar a regra de 3 nas próximas 3 semanas, tá bom? Serão 3 semanas falando de regras de 3 e dos seus desdobramentos. Mas, mesmo que a gente não vamos supor que a gente não saiba o que é uma regra de 3 nesse momento e tudo mais, a gente tem uma ideia ainda mais intuitiva aqui, que é, bom, se eu sei que 1 metro são 3,3 pés, e eu quero saber quantos são 6.000 metros, 6.000 é 6.000 vezes mais, concordam? Se 1 corresponde a 3,3, então 2, que é o dobro, corresponderia a 6,6. E 3, que é o triplo, corresponderia a 9,9. Ou seja, basta que a gente faça uma multiplicação, que a gente multiplique o 3,3 pelos 6.000, e aí a gente vai descobrir quantos pés que corresponde. Tudo bem? Por que eu estou transformando de metros para pés e não de pés para metros? Porque a pergunta é qual a diferença em pés. Então, a gente quer dar uma resposta que a unidade de medida seja pés, mesmo que a unidade padrão seja o metro. Tá? Então, nesse caso, a gente não vai se basear em qual é a unidade padrão, e sim no que o exercício nos propõe. Tá? Para fazer essa multiplicação, vou abaixar esses zeros todos. 6 vezes 3 dá 18, 6 vezes 3 dá 18 e 1, 19. Uma casa decimal, temos 19.800 pés. Se fosse o contrário, gente, se a nossa intenção fosse transformar de pés para metros, aí a gente faria uma divisão, tá bom? Porque aqui eu tinha uma relação 1 para 6.000, 3,3 multiplicou por 6.000. Se eu quisesse saber quantos 31.000 pés correspondem, a gente teria a seguinte relação. E aí a gente vai ver isso dentro das regras de 3 propriamente nas próximas semanas, mas só para a gente entender, se eu sei que cada grupo de 3,3 corresponde a 1, eu vou ver quantos grupos de 3,3 cabem aqui dentro, para saber quantos metros isso dá. Tá? 19.800, temos a resposta da letra D. É isso mesmo? Foi isso que foi perguntado? A gente vai lá e marca a letra D? Não, porque não. Diferença. A pergunta é a diferença, né? 19.800 não é a diferença. 19.800 é a altitude, a altura, né, que está liberada para a Finlândia. E a gente quer saber a diferença entre a Finlândia e os demais lugares, né? Na verdade, 19.800 é
o restante, a Europa. E os 31 mil é a Finlândia. E a gente quer saber a diferença entre essas duas coisas. Diferença é o que mesmo, gente? Subtração. Subtração. A gente faz 31 mil menos os 19.800. E aí a gente chega em 11.200. 11.200, letra C. Tá bom? Então, lembrem de olhar o que está sendo perguntado. Não se empolgar, porque a gente chegou numa resposta que tem lá e vai lá e marca, porque não foi essa pergunta, tá? Quando a gente fala em massa, que é uma outra grandeza, que exige uma outra unidade de medida, o tipo de conversão que a gente faz é exatamente o mesmo. Então, também existe uma escala de subdivisões do grama, que é a nossa unidade central, que é exatamente a mesma escala, tá bom, gente? Só muda o nome porque a gente está falando em vez de metro, grama. Então, é decigrama, centigrama, miligrama. Nossa, eu nunca ouvi falar desse grama na vida. Tudo bem, gente, é a 10ª parte do grama, tá bom? Não mudou nada, é a mesma relação. Decagrama, hectagrama e quilograma. Então, quando a gente trabalha com a escala de massa em gramas, funciona exatamente do mesmo jeito. Então, aqui, ó, quero converter 0,045 decagramas para miligramas. Vamos lá. De decagrama para miligrama é 1, 2, 3, 4 casas. Se são 4 casas de uma unidade maior para uma menor, eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 à quarta. E isso significa deslocar a minha vírgula 4 casas. Tá? Então, eu contei 4 casas aqui, eu vou deslocar a minha vírgula 4 casas aqui. Vai ficar 0, 0, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ficaria 0,450, esse 0 à esquerda não significa nada, então simplesmente 450 miligramas. Tudo bem? Aqui, de decigrama para grama. Decigrama está aqui, grama é uma casa anterior, né? Então, vou deslocar a minha vírgula uma casa para a esquerda. Não tinha vírgula aqui, então a vírgula está depois do 7. Desloca apenas uma casa para a esquerda, fica 25,7 gramas. Ok? Professora, explica de novo, por favor, que eu não entendi. As duas? Isso. Tá. Então, ó, a gente continua trabalhando com as conversões a partir da nossa escala de subdivisões, né? Cada casa que a gente vai precisar deslocar para fazer essa conversão representa uma casa que eu caminho com a minha vírgula. Então, quando a gente vai deslocar de uma grandeza, de uma unidade, perdão, que representa uma quantidade maior, para uma unidade que representa uma quantidade menor, eu vou precisar de maior quantidade, vou precisar multiplicar. Então, aqui eu estava no decagrama e eu caminhei para o miligrama. Isso representou 1, 2, 3, 4 casas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu número e com este número, eu ando com a minha vírgula 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Minha vírgula pararia aqui. Se a minha vírgula parou aqui, esse número representa 450 miligramas. Tudo bem com esse primeiro exemplo? Sim. Então, contamos 4 casinhas aqui, andamos 4 casinhas para a direita com a nossa vírgula. Se eu vou da direita para a esquerda, né? Se eu estou caminhando para a esquerda, se eu estou diminuindo, indo de uma unidade menor para uma unidade maior, então eu preciso diminuir o meu número. Então, é o processo contrário. Eu vou andar com a minha vírgula para a esquerda, que é o caso aqui, ó. De decigrama, fomos para grama. Foi uma casa só. Então, eu peguei a minha vírgula do 257, que está aqui, ó, depois do 7, e andei uma única casa para a esquerda, ficando com 25,7. Entendi, obrigada. Nada. Então, nesse momento, gente, cada casa que eu desloco corresponde a uma casa deslocada com a vírgula. Corresponde a uma única casa, porque corresponde a uma multiplicação ou a uma divisão por 10. Tá bom? E aí,
As outras possibilidades, por exemplo, libras e arrobas, continua sendo a mesma relação do exemplo anterior, tá? Então, a gente vai precisar de alguma informação. Por exemplo, um grama corresponde a tantas libras, ou uma libra corresponde a tantos gramas. E aí, a gente vai trabalhar também com a ideia de multiplicar e das regras de 3. Pensando em volume, gente, isso aqui está errado, tá? Eu me confundi. O Sistema Internacional de Medidas, ele não usa o litro, ele usa o metro cúbico, tá? Mas a gente vai falar de litro nesse slide, porque litro é a medida mais usual que a gente tem quando a gente fala de capacidade no nosso dia a dia, né? Por exemplo, garrafas, tem tantos ml ou tem tantos litros. Essa é a medida mais comum para a gente. E é essa medida, a medida do litro, que funciona na mesma escala que as demais que a gente comentou. Então, a mesma coisa. Litro é a unidade central e as subdivisões aqui nós temos decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectalitro e quilolitro, tá? Eu tenho uma garrafa aqui, não sei se vou conseguir mostrar para vocês, mas que a medida delas a unidade de medida dela é em centilitro, tá? Não sei porquê, mas na Europa é muito comum que eles usem centilitro. Eu acho que essa deve ser uma água importada ou alguma coisa assim. E aí, a unidade de medida é centilitro. Pro, minha garrafinha é exatamente igual a sua. Eu gosto dessa garrafa porque ela é grande. Eu não gosto muito de garrafas pequenas, porque a água acaba muito rápido. Então, gente, funciona do mesmo jeito e, portanto, esse praticando tá por conta de vocês. 2 minutos para vocês fazerem. 2 minutos mesmo. A Isa fez uma ótima pergunta que vou responder na sequência, tá? Onde o metro cúbico entra aí? Já respondo. Foi, gente? Então, no primeiro exemplo, 230 decilitros para litro, de decilitro para litro é uma casa para a esquerda. Então, 230, estava aqui, anda uma casa para a esquerda, 23 litros, ok? 12,56 hectalitros para mililitros. De hectalitro para mililitro é 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, a minha vírgula estava aqui. Se eu andar 2 casas, a vírgula já chegou no final do número, certo? E eu precisava andar 5, então ainda está faltando mais 3. Vou acrescentar mais 3 zeros. Então, 1.256.000 mililitros. Ok? Perguntas aqui, gente? Tudo bem, Pro. Agora vamos pensar, onde que entra o metro cúbico aí? O metro cúbico é a unidade do sistema internacional, né?
Da onde que vem isso? E aí a gente vai pensar o que o volume matematicamente significa. Volume tem a ver com essa ideia de capacidade, né, no sentido de líquidos, mas quando a gente vai calcular volume, por exemplo, de um sólido, de um paralelepípedo, como é que a gente faz para calcular isso? A gente usa a ideia de produto de dimensões. O volume tem uma relação com as 3 dimensões, né? Ocupar um espaço é ocupar um espaço tridimensional. Quando a gente pensa em volume, a gente vai pensar exatamente num produto de dimensões. Então, a gente tem um comprimento, a gente tem uma profundidade e a gente tem uma altura. Como o sistema internacional vai dizer que para comprimentos essas medidas são em metros, a gente tem 1 metro vezes metro vezes metro. E daí vem a ideia de metro cúbico, tá? Daí essa ideia de produto de metro por metro por metro. Quando a gente pensa em metro cúbico, ele é uma outra escala de medição. Ele não é a mesma escala de antes. Metro cúbico não é a mesma coisa que litro. Então, a gente precisa de uma relação de conversão novamente, tá? Como se fosse para onça fluida e para outras coisas assim. E a relação de conversão é 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, tá? Ou, se vocês preferirem, 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. E aqui eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Quando eu penso na escala litro, de litro para mililitro, eu tenho uma relação de 1000 aqui, né? De litro para mililitro, se eu estou convertendo de litro para mililitro, eu estou multiplicando por 1000. Se eu estou convertendo de mililitro para litro, eu estou dividindo por 1000. Mas é uma relação de 1000 entre a variação dessas duas unidades. E de decímetro para centímetro não é uma relação de 1000, é uma relação só de 10, né? Por que tem essa diferença se eu estou convertendo unidades? É porque justamente eu não estou falando de decímetro para centímetro, eu estou falando de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Então, embora na escala do metro o decímetro seja aqui vizinho de casa do centímetro, uma unidade, como é cúbico, cada casa deslocada vai corresponder a uma multiplicação por 1000, vai corresponder a um deslocamento de 3 casas com a minha vírgula, não mais de uma só. Tudo bem? Então, quando a escala de conversão for uma escala cúbica, cada uma das casas que a gente anda corresponde a um deslocamento de 3 casas com a vírgula. Exemplo. Tenho 36.000 decímetros cúbicos. E quero converter isso aqui para milímetro cúbico. De decímetro para milímetro, são 2 casas. Só que como é cúbico, cada casa corresponde a 3. Então, são 3 aqui e mais 3 aqui. Tudo bem? Então, no fim das contas, eu vou deslocar 6 casas com a minha vírgula. Minha vírgula estava aqui, eu vou acrescentar mais 6 zeros. Vai ficar, era 36.000, milhão, bilhão. Ficar esse númerozão grandão aqui, tá? O que muda, então, na conversão cúbica é, cada casa agora representa uma multiplicação por 1000 ou uma divisão por 1000. Então, em vez de andar uma, não é mais uma relação 1 para 1, é uma relação 1 para 3. Tudo bem? Processo contrário acontece a mesma coisa. Se os meus 36.000 decímetros cúbicos eu quisesse transformar em decâmetro cúbico, são 2 casas, no fim das contas vão ser 6 casas, a vírgula para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,036 decâmetros cúbicos. Ok? Esse segundo exercício, gente, eu não vou fazer com vocês, mas sugiro que vocês tentem fazer. Ele é muito parecido com aquele primeiro. Ele vai trabalhar com conversões de unidades agora, incluindo a onça fluida, que é uma unidade de medida de capacidade. A única diferença é que a gente vai trabalhar com 3 unidades agora. Tem o centilitro, tem o mililitro e tem a onça fluida, tá? Então, uma conversão vai exigir essa conversão dentro da própria escala, de centilitro para mililitro, e a outra vai exigir a ideia da multiplicação e da comparação de mililitro para onça fluida, tá? Depois vocês leiam, tentem fazer, e aí se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem mensagem,
tá bom? Para a gente finalizar essa ideia ainda da questão dos volumes em metros cúbicos, a gente também tem o conceito de área. Se o volume é o produto de 3 dimensões, a área é o produto de 2 dimensões. Então, quando a gente pensa em área, a área mais comum é metro vezes metro, metro quadrado. A unidade padrão que a gente usa é o metro quadrado. Existem outras? Sim, existem outras. Existe hectare, existe alqueire, existem outras unidades de medida de área, tá? Mas a mais comum e a que a gente usa mais dentro da matemática é o metro quadrado. E aí, a relação é muito parecida com o que a gente já falou. A escala vai ser tudo quadrado, né? E o que vocês esperam que vai acontecer aqui? Se eu quisesse converter de metro quadrado para decímetro quadrado, tenho 25 metros quadrados. Quero converter para decímetro quadrado. O que vocês acham que vai acontecer? Que em vez de multiplicar por 10 como em metros, e ao invés de multiplicar por 1000 como metro quadrado, vai multiplicar por 100. Exato. No cúbico, cada casa corresponde a uma multiplicação por 1000. Na escala inicial linear, cada casa corresponde a uma multiplicação por 10. Aqui é uma multiplicação por 100, tá? Por que eu sei que é 100, gente? Porque é quadrado, então eu estou multiplicando por 10 ao quadrado. Quando é cúbico, eu estou multiplicando por 10 ao cubo, tá? Multiplicando ou dividindo. Tudo bem? Então, aqui, como é uma casa só, cada casa vai corresponder a um deslocamento de 2 casas com a minha vírgula, né? Então, a vírgula estava aqui, 25, como é uma casa só, vão ser 2.500 decímetros quadrados, tá? Exemplo, temos 0,0000026. Hectômetros quadrados para transformar em centímetros quadrados. De hectômetro para centímetro, 1, 2, 3, 4 casas. Como para cada casa que eu desloco são 2 casas com a minha vírgula, 4 vezes 2 vai dar 8. Eu vou precisar deslocar 8 casas com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acrescento um 0. 260 centímetros quadrados. Pergunta, gente. Este último exemplo, tá ok? Não entendi. Tá, então vamos lá. Como aqui a gente tinha de hectômetro quadrado para centímetro quadrado, a gente já viu que de hectômetro para centímetro são 4 posições. 4 posições na nossa escala significam um deslocamento com a nossa vírgula de duas casas por deslocamento aqui. Então, 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, 4 vezes 2. Eu preciso deslocar a minha vírgula 8 casas, tá? Então, ela estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem do porquê são 8 casas? Ah, entendi. São 8 casas porque por causa dessa relação de ser quadrado, tá? Se fosse cúbico, então continuam sendo 4 posições, só que vezes 3 agora, porque cada uma corresponde a um deslocamento de 3 casas. Então, eu teria que deslocar a minha vírgula 12 posições. Tudo bem? Gente, dito tudo isso, a gente está falando muito de deslocamento de vírgula e tudo mais. A gente deve ter percebido que a gente está trabalhando muito e o tempo todo com multiplicações de potências de 10. E aí, como eu já disse, a gente ainda não estudou potência aqui no curso, mas vocês vão estudar nas próximas semanas. E aí, algumas das ideias do que eu vou falar daqui para frente provavelmente vão ficar mais fáceis de entender nas próximas semanas, quando a gente estiver trabalhando com potência, tá? Mas o que a gente vai falar agora, que é da notação científica, o que eu gostaria muito que vocês não
saíssem da aula de hoje sem compreender é como a notação científica se estrutura, né? Como é que eu escrevo um número na forma de notação científica e por que isso é uma grande vantagem em algumas circunstâncias, tá? Então, pois não. Pro, deixa eu te perguntar. Às vezes eu confundo decímetro com o decâmetro, né? Que fala, o outro, né? Isso. Você tem alguma dica para decorar mais fácil, para gravar mais fácil? Eu confundo assim muito. Eu já tentei escrever bastante, fazer exercício e não gravo. Eu acho que o prefixo desse, diferente do prefixo deca, desse é muito mais comum para a gente, porque a gente fala em número decimal, a gente fala em décima parte. Então, o prefixo desse tem sempre a ver com essa ideia de divisão, né? De eu estar pegando uma partezinha menor, dessa ideia de décimo. Então, se você fixar que desse tem a ver com décimo, com decimal, fica mais fácil de você lembrar que ela é uma subdivisão do metro ou do que for, né? Da grama e tudo mais. E que, portanto, o outro, que é estranho e que a gente não é tão usual, vai ser a multiplicação, tá? Os dois têm a ver com 10. Eu acho que é natural confundir, né? Porque deca e desse é muito parecido. Mas um é 10 vezes e o outro é a décima parte. Tá? Ô, Pro, Diga. só para eu tirar essa dúvida de novo, quando a gente fala que de quilômetro para centímetro, a gente vai multiplicar por 100, mas quando a gente vai fazer a conversão, tem que ir por vírgula, não necessariamente direto multiplicando? Você pode multiplicar direto. O que a gente fala do deslocamento da vírgula é que, como o nosso sistema de numeração ele é decimal, quando eu faço uma multiplicação por 100, na prática, o que eu estou fazendo é um deslocamento de casa, um deslocamento de ordem, né? Eu estou andando o número inteiro para a esquerda ou andando o número inteiro para a direita. Então, vamos supor que eu fosse montar a conta. Eu quero lá passar 25 decâmetros para centímetro. São 3 casas. Então, eu teria que multiplicar por 1000. Pegar 25 e fazer vezes 1000, armar essa conta, eu poderia, tá? Vai dar certo, vai chegar lindamente no mesmo lugar. 25 vezes 1000, vou abaixar esses 3 zerinhos aqui, 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 2, 2. Deu 25.000. Que é, na prática, a mesma coisa que se eu simplesmente olhasse para essa vírgula e andasse 3 casas para a direita. Então, a única coisa é uma regra prática de fazer a mesma coisa. Ah, entendi, Pro. Nossa, eu tava confundido de outro jeito, mas agora ficou bem melhor mesmo do que multiplicar. Tá? Então, assim, se você quiser armar a conta, tá tudo bem, mas você vai percebendo depois. Eu sempre fui uma aluna muito teimosa, gente. Se eu não entendi uma coisa, eu fazia do jeito que eu entendia. E isso foi muito bom para mim, porque quando alguém chega para você e fala assim, gente, faz assim que é mais fácil. Até você se convencer de que aquilo é mais fácil, você não vai ficar feliz. Então, eu fazia a conta, armava a conta, e chegou num dado momento e falei assim, nossa, realmente é a mesma coisa, vou sempre chegar no mesmo lugar, e assim é mais fácil. Fez sentido para mim, e aí eu passei a usar, né? Isso com muitas coisas. Por exemplo, fórmula de área de triângulo, tem 25 fórmulas diferentes, mas eu sempre usava a base vezes a altura dividido por 2, para tudo na vida. Até que num determinado momento eu me convenci de que usar outras fórmulas em determinadas circunstâncias era mais fácil, tá? Então, eu acho que é tudo processo, né? Se para você faz mais sentido fazer a multiplicação, tá tudo bem. Mas muito provavelmente, em algum momento, você vai perceber que o outro caminho é mais rápido e ele faz mais sentido, tá? Nossa, sim, faz muito mais sentido. Gente, sobre grandezas compostas, vai acontecer a mesma coisa que eu falei pro pessoal da manhã, né? Não vai dar tempo de eu falar exatamente sobre isso com calma, então eu gravo um videozinho curto sobre isso, sobre esse tipo de conversão. Mas o que eu queria comentar com vocês antes de passarmos para as notações científicas uma grandeza composta é uma grandeza que vai ser descrita a partir de outras, né? Então, por exemplo, a velocidade média. A velocidade média ela pode ser medida em quilômetro por hora, em metro por segundo. Às vezes a gente pode usar quilômetro por segundo.
tá? Então, ela é uma grandeza que depende de unidades de medida e de outras grandezas, tudo bem? E quando a gente vai converter esse tipo de unidade, por exemplo, eu quero passar de quilômetro por hora para quilômetro por segundo. É só vocês perceberem que eu estou trabalhando com uma das partes dessa grandeza e não com as duas. Então, eu quero passar de quilômetro por hora para quilômetro por segundo, o que eu preciso na prática é transformar de hora para segundo, tá? Quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Aí eu preciso converter as duas. Eu preciso transformar de quilômetro para metro e de hora para segundo, tá? Então, a gente faz separadamente as duas coisas. E aí eu gravo um videozinho dando um exemplo sobre isso, tá? Mas provavelmente gravo amanhã, mando para vocês no comecinho da semana, tá bom? Porque eu quero... Pois não. E aquele negócio de 3,6 tudo? Que a gente... Essa é uma forma de fazer essa conversão de quilômetro por hora para metro por segundo mais rápida, tá? E ela decorre exatamente dessa ideia de converter o quilômetro e converter a hora, tá? Nesse vídeo que eu vou gravar, eu vou fazer exatamente esse exemplo, tá? E aí vou mostrar para você da onde que vem esse número, tá? Mas ele vem exatamente dessa ideia de converter um e depois converter o outro, e aí a gente cria uma síntese disso, que é uma regra prática, tá? E aí, queria aproveitar os últimos 15 minutos que temos, que o Vitor vai me matar, porque eu vou gastar os 15 minutos e eu não vou deixar ele falar com vocês, mas é isso, Vitor, bem-vindo de volta. E para a gente falar da notação científica, que é uma maneira de escrever alguns tipos de números que são especiais, tá? Vamos ler o exercício, vamos discutir algumas ideias sobre ele e depois a gente vai formalizar o que é a notação científica, tá? Então, medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medida que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, o A, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Daqui, gente, apesar de ser blá, 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 no sentido de nada de informação útil para resolver o exercício, temos algumas informações que vão ao encontro do que a gente já conversou, né? Então, a necessidade da criação de unidades de medida, o metro como uma unidade padronizada, e aí a necessidade de unidades diferentes para representar distâncias muito grandes, né? Que são as distâncias entre corpos celestes. E aí, ele fala, por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros. Notação científica, a gente não formalizou ainda o que é, mas ele está dizendo que esse número aqui está escrito nessa tal de notação científica, só que numa unidade de medida estranha, numa unidade de medida que é milhões de quilômetros. E aí ele quer saber como que eu represento isso em metro. Vamos partir que a gente ainda não estudou notação científica, que a gente não sabe o que isso significa, e vamos pensar simplesmente no que está sendo perguntado. Ele quer que a gente converta esse número estranho aqui, que está em milhões de quilômetros, para metro. Vamos fingir que não é esse número estranho aqui, vamos fingir que é um número qualquer, tipo 1 ou tipo x, se você quiser, tá? Então, eu tenho 1 ou x milhões de quilômetros, e eu quero saber como é que eu faço para passar isso para metro. O que vocês acham, gente? Pro, vai ser tipo uma regra de 3 ou não? Posso trabalhar com regras de 3, tá? Toda vez que a gente fala em conversão de unidade, gente, a regra de 3 é uma possibilidade. Ah, Pro. Vai colocar 1 vezes o 10 elevado ao tanto de zeros, né? Não sei se Como que foi a gente bem essa... faz? Como é que a gente faz? Quantos zeros a gente vai precisar ter aqui envolvidos, né? Para passar de milhões de quilômetros para metro. 3? De quilômetro para metro seria multiplicar por 1000, né? Então, Seis. são 3 zeros, certo? De quilômetro para metro. Mas aí é milhões de quilômetros, gente. Eu pensaria primeiro que 1 milhão de quilômetros, usando o mesmo, só para pensar na quantidade de zero. Seriam 6 zeros a partir do quilômetro.
Então, eu teria que acrescentar mais 3 zeros para transformar em metro. Então, Perfeito. no total, daria 9, tipo, elevado a 9. Exatamente. Milhões, gente, 1 milhão significa isso aqui. Então, toda vez que a gente fala milhões de alguma coisa, a gente tem essa representação. Que se eu fosse usar a ideia da potência, é 10 à sexta. São os 6 zeros que vocês estão falando, tá? Só que aí eu teria quilômetros, e a gente quer passar para metro. Então, eu ainda preciso multiplicar isso aqui por 10 ao cubo. Percebam que a gente está trabalhando com as conversões de unidade, mas usando uma notação, notação é a forma de escrever, tá? Então, a gente está usando uma notação, uma representação que envolve potências de 10. Tudo bem? E eu precisaria, então, pegar esse número original que a gente tinha e multiplicar por isso aqui. Por 10 à sexta e por 10 ao cubo. Que vantagem a gente ganha ao usar esta representação? Em vez de eu estar escrevendo um número seguido de um montão de zeros aí, estranho, eu estou escrevendo um número muito mais simples de fazer a leitura e representando essa quantidade gigante de zeros com potências de 10. Essa é a ideia da notação científica, tá? Quando falamos em notação científica, qual é a utilidade dela? É para lidar com números que são muito grandes, que têm uma grande quantidade de zeros para a direita, ou com números que são muito pequenos, que sejam 0, um montão de zeros à esquerda, né, antes das casas significativas. Então, a gente usa a notação científica em duas situações. Quando a gente fala de macro, coisas muito grandes, distâncias astronômicas. Quando a gente fala de micro, coisas muito pequenas, por exemplo, célula, átomo, próton, coisas assim, tá? Qual é a regra para escrever um número na forma de notação científica? A gente vai reescrever esse número, descontando essa quantidade grande de zeros, então, posicionando a nossa vírgula de forma que o número que vai multiplicar a potência de 10 esteja entre 1 e 10, podendo ser o 1, mas não podendo ser o 10. E a gente vai multiplicar depois por uma potência de 10. Então, exemplo. Aqui a gente tem que a distância de Mercúrio ao Sol é de 60 milhões de quilômetros. Se eu quisesse escrever isso em notação científica, eu teria que, primeiro, posicionar a minha vírgula de forma que eu ficasse com um número menor do que 10 e maior do que 1. Então, eu não posso pôr a vírgula aqui, por exemplo, porque eu fico com 60 mil, que não é entre 1 e 10. Eu vou precisar pôr a vírgula aqui, ó. Porque aí eu fico com 6 e vou multiplicar uma potência de 10. Que potência de 10 eu preciso multiplicar aqui para que esse número represente esta quantidade? Porque se eu simplesmente posiciono a vírgula aqui, gente, mudei o meu número. Não é mais 60 milhões, é 6. Eu não quero que seja 6. Eu quero que seja 60 milhões. Então, o que eu preciso fazer? Elevar a 7. Elevar a 7. Da onde que vem esse 7, gente? Vem da ideia de que originalmente a nossa vírgula estava aqui. Quando eu escrevi 6, eu andei com ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Eu desloquei essa vírgula 7 casas. E eu não queria ter feito isso, eu queria compensar isso. O que eu faço para compensar? Eu ponho esse 7 aqui para dizer, não, preciso que ela ande 7 casas para a direita de novo depois, tá? Preciso representar esse número como 6 vezes 10 à sétima. Tudo bem? Como é que ficaria Saturno, gente? Primeira pergunta, onde eu ponho a vírgula? Fica 1,4, né? Porque só pode... 1,43. A gente oficialmente considera todos os algarismos significativos, todos que forem diferentes de zero. Então, 1,43. Tem lugares que vão pedir para você considerar só o primeiro, tá? Então, tem momentos em que 1,4 seria suficiente. Se não for explicado, né, se não for direcionado nesse sentido, coloca todos, tá? Então, 1,43 vezes... 10 elevado a 9. Aqui temos 3, 6, 7, 8, 9. 10 elevado a 9. Tudo bem? Dúvidas nesta escrita, gente? Daniela perguntou, por que a vírgula fica aí? Se eu posicionasse a vírgula depois... Opa, ferramenta errada.
Se eu posicionasse a vírgula depois do 3, por exemplo, o número inteiro que estaria multiplicando aqui a nossa potência de 10 seria 143, que é um número maior do que 10. A gente precisa de um número que vá multiplicar a potência de 10 e seja sempre menor do que 10 e maior ou igual a 1. Tá? Então, eu não tenho outra possibilidade de posicionar essa vírgula. Não que em determinados exercícios não seja uma vantagem usar isso, tá? Às vezes é. Às vezes é melhor trabalhar com um número inteiro do que com um número decimal. Mas a notação científica formal, oficial, vai sempre exigir que esse número, a gente chama ele de mantissa, tá? Vai sempre exigir que essa mantissa seja um número menor do que 10. Por isso que eu não consigo escrever 14,3 ou 143, e também não consigo escrever 0,143, porque senão ele fica menor do que 1. Tudo bem? E quando o número é muito pequeno, o que a gente faz? Tipo aqui, ó, o átomo de hidrogênio. Estou fazendo o processo contrário, né? Eu preciso deslocar agora a minha vírgula, ela vai andar lá para a direita, certo? E aí depois eu preciso compensar isso. Pro, esses números ficam tipo 0,1, e aí depois coloca vezes 10, e aí eleva a quinta potência? Nesse primeiro, você diz? É. Vamos lá. Não posso escrever 0,1, porque 0,1 é menor do que 1. Eu preciso de um número que seja entre 1 e 10. Então, eu obrigatoriamente vou ter que posicionar a minha vírgula depois do 1. Vou pôr ela aqui, ó. Tudo bem? Então, meu número vai ficar 1 vezes 10. Quantas casas a gente deslocou? 1, 2, 3, 4, 5. Esse número que está escrito aqui é 10 à quinta vezes maior do que a gente gostaria. A gente quer, então, compensar isso, dizendo, ó, eu preciso dividir isso aí por 10 à quinta. Dividir isso aí por 10 à quinta é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 5. Então, no caso, se eu quero dizer que meu número vai ficar menor, meu expoente fica negativo. A gente vai justificar isso melhor quando a gente estiver estudando potência, que vocês vão ver que expoentes negativos significam, na prática, uma divisão. Dividir por 10 à quinta é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 5. Tá? Então, quando a gente estiver estudando potência, isso vai ser melhor justificado. Tá? Nesse momento, o que a gente precisa ter em mente? Que para escrever em notação científica números muito pequenos, eu posiciono lá a minha vírgula e multiplico por uma potência de 10, cujo expoente é negativo. Tudo bem? Tudo bem, Pro. Façam esse último aqui para a gente encerrar. Pro, eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Pro, se eu tenho o 1,43 vezes 10 à nona e quero passar para metros, é só eu colocar vezes 10 a 12, não sei como fala. Essa pergunta, muito obrigada por ela, inclusive, porque eu deveria ter comentado sobre isso e esqueci. Se a gente quer aproveitar a notação científica para fazer conversão de unidade, isso é possível, tá? E é exatamente isso que você falou. Então, por exemplo, aqui, a gente tem lá 1,43 vezes 10 à nona em quilômetros. Se eu quisesse passar isso aqui para metro, eu ainda preciso multiplicar por 1000. Então, eu vou pegar 1,43 vezes 10 à nona, vezes 1000, que é 10 ao cubo. E aí, a gente trabalha com propriedades de multiplicação de potência. Quando a gente faz multiplicação de potências, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, vai ficar 12, como você disse. Tá? Então, sim, a notação científica também facilita a conversão de unidades de medida. Professora, essa questão aí eu não entendi, não, essa parte do 12. A pergunta foi, se eu quisesse passar de quilômetro para metro, a gente não viu que passar de quilômetro para metro significa multiplicar por 1000? Multiplicar por 1000, a gente não estava dizendo que era deslocar a nossa vírgula 3 casas para a direita?
Agora a gente não está mais pensando somente na vírgula, a gente está pensando na escrita na forma de notação, na escrita como uma multiplicação por uma potência de 10. Então, multiplicar por 1000, a gente tinha visto que era a mesma coisa que multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, que é esse 10 ao cubo que está escrito aqui. Então, eu escrevo o número que nós tínhamos vezes o 1000. Só que eu estou usando esse 1000 na forma de potência de 10. Tudo bem até aí? Sim. E aí, desta linha para a linha de baixo, é algo que vai ficar melhor explicado na semana que vem, porque aí a gente vai estudar potenciação. Mas o que está sendo feito tem uma multiplicação de duas potências de base 10. A regra para fazer essa multiplicação conserva a base, mantém o 10, e soma os expoentes. Por isso que fica 12, porque 9 mais 3 dá 12. Mas aí a gente está falando especificamente de potenciação, tá? Que é um assunto da semana que vem. Tá bom. Tá bom? Gente, mais perguntas? Tudo bem, Pro. Só para finalizar, enquanto eu escrevo esse último número, passem a lista de chamada, por favor. Nesse caso, a vírgula ficaria aqui, 8,4184 vezes 10, e aí eu agrupei de 3 em 3 para ficar mais fácil de contar. Então, 3, 6, 9, 12, 15 e mais uma casa, 16. Tudo bem? Essa é a forma em notação. Tarefas de vocês para a semana. Vou mandar uma listinha de exercícios de conversão de unidades para vocês fazerem, tá? Façam aquele exercício de conversão da parte de volume e vou gravar o videozinho sobre as grandezas complexas, tá? As grandezas que dependem de mais de um tipo de grandeza. E é isso. Certo? Vitor, a palavra é sua. Oi. Alguém quer sorvete de morango? Boa tarde, gente. Por que você fez essa cara, Thaís? Eu não gosto de nada que é feito de morango. Eu gosto do morango, fruta, mas eu não gosto de nada que é feito de morango. É a mesma coisa eu com goiaba. Eu sou assim com goiaba. Odeio tudo que é de goiaba. Suco de goiaba. Eu sou assim com abacaxi. Aí você já está completamente equivocada. Mas enfim, continuando. Me dá o roxo, Thaís, por favor. Sim, senhor. Gente, eu vou tomar 5 minutos de vocês, tá bom? A Vitória não vai voltar? tomar minuto nenhum. Consegui. Conseguiu, né? Pelo visto, conseguiu. Pelo visto, conseguiu. Pronto. Nossa, acho que foi o recorde, viu, Vitória? Você conseguiu fazer eu desgostar de você em menos de uma semana de curso. Puta vida. Vamos lá. Filho, você me ama. Você me ama. Dividir tela. Bom, gente, eu só vim falar um pouquinho do Bernoulli, porque tinha muita gente com dúvida, né? É bem rapidinho mesmo, nem precisa anotar nada, nem nada do tipo. Eu achei estranho vocês falarem algumas coisas que não tinha pasta nenhuma, e etc, etc. Então, eu fui conferir, eu peguei acesso de aluno e fui conferir. E realmente não tem ainda os materiais, né? E eu não sei por quê. Eu mandei e-mail para o Bernoulli, só que eu mandei ontem à noite, né? E hoje é feriado nacional. Então, o Bernoulli não me respondeu ainda, vai me responder em breve. Mas acredito que seja algum erro de sistema, algum erro dessas coisas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, mais ou menos. E aí, quando chegar o material, fica tudo mais fácil, entende? O que eu preciso? Que todos e todas... Só tem mulher aqui de novo? Só. Que todas vocês tentem entrar, tá bom? Que todas vocês tentem entrar. Porque se der errado, você tem que mandar mensagem. Não sei se alguém daqui me mandou. Acho que a Mayara me mandou. Inclusive, eu vou entrar aqui com o seu perfil, inclusive. Mas, enfim. Então, vocês precisam me mandar mensagem. Beleza? Para quando chegar o material bonitinho, no Bernoulli já está tudo com acesso garantido. Então, você vai entrar aqui, ó. Você vai colocar o seu e-mail.
tá bom? Inclusive, se forem comprar alguma geladeira, manda para esse e-mail aqui, tá bom? Você pode comprar, você vai colocar o seu e-mail e a senha é alunos 2021, que nem eu mandei lá no grupo. E aí você vai tentar entrar, certo? Certo, maravilha. Você é estudante, né? Eu prefiro chamar de estudante, mas eles chamam de aluno. Então, eu vou fazer o quê? E aí vem a sua turma. 2021, preparatório. PUT significa pré-universidade tarde, tá bom? B1, que é a turma de vocês. Aí você vai entrar. Quando você